Como o PSDB vai se posicionar na reta final do governo Pimentel? Que rumos pretende tomar na próxima legislatura também? E ainda, o que esperar da política no campo durante o governo Bolsonaro? Eu vou conversar com o deputado tucano Antônio Carlos Arantes, que é também produtor rural e foi reeleito para o 5º mandato na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Parabéns pela reeleição. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade também de falar com nossos telespectadores da TV Assembleia. Deputado, a Assembleia está discutindo nesse momento a criação do fundo, uma proposta que o governo Pimentel mandou para cá, que é um fundo que receberia recursos da renegociação da Lei Candir e de outros créditos, dinheiro que seria usado para pagar dívidas do Estado com os municípios, os atrasos nos repasses, nos diversos repasses que os municípios têm reclamado, coisa que está acima dos 10 bi já. Qual a posição do PSDB sobre o projeto, sobre a criação desse fundo? Como é que ele votaria? Na realidade, o PSDB ele é contra o projeto, não quer dizer contra o governo Pimentel, é contra o projeto, porque tudo que foi positivo, apesar de muito pouca coisa, nós votamos favoráveis, mas a maioria votando o contrário, porque tudo que vinha aqui é para penalizar o cidadão. O FEMEG, né, que é o fundo que ele está propondo essa criação, na realidade é uma enganação, é um engodo total. É um artifício que ele está criando para que ele possa fugir das penalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na realidade, o governo do Estado hoje tem um passivo que todo mundo sabe, ele é real, é verdadeiro, ele só com os municípios passa de 10 bi, fora o passivo que ele tem com a União e com os servidores, e para todo lado. Ele tem passivo, tem contas a pagar e, na realidade, gastou-se demais, criou-se muita secretaria, não cortou despesa, faz uma gestão ineficiente, tem vazamento para todo lado e muitas coisas até de forma duvidosa de conduta. Então o PSDB não vai votar a favor do projeto? Não vai votar a favor, como os próprios prefeitos, né, aqui são os principais atingidos, né, diretamente ao cidadão, porque o prefeito o representa, são contrários, porque o que ele está querendo fazer é empurrar com a barriga, jogar para frente e criar esse artifício e fugir da lei de responsabilidade, jogando a bomba na mão dos municípios. O governo alega que, na verdade, ele está reconhecendo que existe essa dívida e deixando o fundo é uma garantia de que os municípios receberão os recursos. O governo, se tem uma coisa que o PT sabe fazer bem, é o papo, né? É querer vender ilusões. Isso ele é bom para fazer, mais ou menos igual aquele cidadão que está quebrando, está te devendo, e começa a criar fantasias, né? Ele cria um monte de fantasia para prorrogar aí a sua falência e o seu calote. É o que ele está fazendo, nada mais do que isso. Deputado, o PSDB foi derrotado na eleição, apesar de ser a voz da oposição a Pimentel aqui na casa. Na sua opinião, vamos fazer só um breve balanço. O que aconteceu? Por que o PSDB foi derrotado? O PSDB é a nível nacional, né? Ele teve um desgaste, primeiro, muito tempo no poder, né? E ele teve aí uma polarização PT-PSDB e o cidadão cansou dos dois e mostrou isso nas urnas, né? E tanto é que o cidadão queria mudança e mostrou que o Bolsonaro, por exemplo, sem tempo de televisão, sem partido praticamente, um partido inexpressivo, sem ninguém, sem ter conhecimento. O cidadão não sabia o que é o PSL, não estava na mídia, né? E ganhou. O Zema da mesma forma, ele se candidatou por um partido novo, né? É o tal do novo, eles souberam entender esse clamor da população e o nome foi sugestivo e deu o que deu. Então o PSDB ele foi vítima da própria postura dele, do passado, de erros, de estar em cima do muro na hora que não podia estar, de faltar agregar pessoas, agregar lideranças, criar mais liderança. O PSDB pagou o preço que ele na realidade é que comprou. Apesar de ter perdido no segundo turno, né, o PSDB perdeu para Romeu Zema, a lideranças aqui na Assembleia do partido já anunciaram que o partido não vai ficar na oposição a Zema, que vai assumir uma posição mais independente, mas que não fará oposição. O que o senhor pensa dessa
dessa decisão, como é que o senhor vê essa posição do partido? Nós perdemos a eleição de forma assim, um massacre, né? Uma votação extraordinária do Zema e a nossa com o governador Anastasia, o senador, foi muito menos que imaginávamos. E temos que afirmar, nós temos o senador Anastasia como um grande líder. Quem perdeu não foi o Anastasia, quem perdeu foi o partido. Então qualquer um que fosse ali, o pessoal queria votar contrário, não queria a continuidade do grupo, né, e até do modelo de trabalho. Mas nós reconhecemos que temos aí uma pessoa séria, competente, capacitada. E o gesto dele, o dia que terminou a eleição, apurou as eleições, já foi um gesto de um estadista, de uma pessoa que quer bem para o estado de Minas Gerais, que imediatamente ele ligou e desejou ao governador Zema sucesso. E ao mesmo tempo manifestou para todos nós esta intenção de que o PSDB tem que ter compromisso com o cidadão. E isso também já vem do nosso grupo também, principalmente da minha pessoa, vem do coração. O Zema tem que dar certo, precisa dar certo, porque se ele der certo, o mandato Zema for um sucesso, primeiro, é um novo modelo de gestão. Isso é importante, porque esse modelo aí do Estado pesado, aonde o cidadão cada dia alimenta o Estado mais e ele não devolve para o cidadão, ele só gasta com a sua máquina, o cidadão não dá conta. Isso seria uma convergência que o PSDB tem. Então, nós entendemos que o modelo que ele está propondo precisa dar certo. Agora, ele dando certo é bom para todos. Agora, nós temos que ter responsabilidade, nós temos compromisso com o cidadão. Então, ele ganhou de forma limpa, propondo um novo projeto, nós temos responsabilidade e precisamos ajudá-lo. De tudo que já foi dito até agora, do que Romeu Zema disse sobre o futuro governo dele, o senhor consegue identificar pontos que o PSDB, o senhor está falando aí numa convergência, não é? Mas há divergências, como é que o senhor enxerga assim, até agora o que foi anunciado? Não dá para ter divergência porque ele ainda não... durante a campanha, ele teve... Uma das coisas que me chamou a atenção do Romeu Zema é que ele fez uma proposta inicialmente na campanha e terminou com outra. Muitas pessoas falam que isso é falta de conhecimento e falta de capacidade. Eu já entendo isso como uma pessoa flexível, uma pessoa que entende que errou e que tenta corrigir. A pessoa, especificamente em relação ao que o senhor está dizendo? Não, ele dizia assim, um monte de coisas que ia mudar. E eu confesso que eu nem lembro, é tanta coisa que ele falava que era diferente e depois no fim ele mudava aquela, tanto o próprio Anastasia questionou ele, né? Então na realidade... Sobre a forma de conduzir a gestão pública e o que era possível ou não fazer, não é? Então eu vejo o seguinte, ele é uma pessoa que está com uma proposta de fazer um trabalho sério e nós queremos ajudar, não tem outro caminho. O PSDB tem que ter responsabilidade e precisa ajudá-lo. Agora, enfrentar a crise fiscal em Minas vai ser uma prioridade do governo dele. Ele está colocando isso, batendo nessa tecla e a situação fiscal e econômica do Estado realmente pede prioridade. Ele já disse que pretende assinar o acordo de refinanciamento da dívida, que é proposto a proposta do governo federal, que o governo Pimentel não aceitou e que trata de cortes na gestão de pessoal, no aumento das alíquotas da Previdência, na privatização de empresas como CEMIG e Copasa. Como é que o PSDB se posiciona sobre esse refinanciamento da dívida e se vai apoiar Zema nisso? Nós ainda, o PSDB não sentou ainda para discutir estas propostas. Então o que eu vou falar aqui, eu não estou falando em nome do partido, estou falando do deputado Antônio Carlos Arantes, que eu acho que deve ser. Mas na realidade, quando se fala de refinanciar a dívida, e o Pimentel não quis, ele não quis porque ele é populista. E para ele refinanciar a dívida, ele tinha que tomar atitudes impopulares e ele estava pensando na reeleição dele. Ele não estava pensando no cidadão mineiro. Tanto é que aconteceu? Não aconteceu nenhuma nem outra. Não salvou o Estado e ainda afundou mais o Estado e hoje o servidor é que paga, o cidadão de uma forma geral, principalmente os servidores, recebendo atrasado e outros nem recebendo direito. Essa é a realidade
E todo mundo, o cidadão que não tem uma obra, não tem medicamento, não tem hospitais, ficam aí fechando, não tem segurança, não tem educação de qualidade. Então, agora, quando ele fala em renegociar essa dívida, e para isso tem uma contrapartida, ele vai ter que tomar atitudes impopulares. Mas é muito melhor você cortar... Mas os termos da renegociação, o senhor conhece? Não, eu não conheço, mas eu sei que para ele renegociar essa dívida, ele tem que ter contrapartidas. Uma proposta de enxugamento. Enxugamento é uma atitude impopular. Uma proposta que envolva privatizações. Ô, gente, o Estado está falido, a situação dele é ou você corta na carne e vai ser dolorido, ou você morre. É mais ou menos aquela pessoa quando está com a obesidade mórbida, que todo mundo olha nele e fala assim, ou você corta na carne ou você vai morrer, e ele cada dia quer comer mais, e o cidadão tem que dar alimento para ele, só que ele não entrega o produto, e quando entrega, ainda entrega atrasado. E chega um momento que tem uma falência múltipla dos órgãos, quando a pessoa não topa de fazer a cirurgia bariátrica, né? O Estado tem que fazer essa cirurgia, ou ele faz ou ele vai morrer. Então, para fazer isso, tem que cortar na carne, e vai doer. Mas eu confesso que eu, Antônio Carlos Arantes, deputado estadual do PSDB, eu espero que o partido tenha essa posição de assumir também os ônus eleitorais e políticos, né, que muita gente não vai ter protesto, vai ter greve, vai ter um monte de confusão. Mas se for para salvar o Estado, nós temos que ter responsabilidade. Deputado, aqui dentro da casa tem aí um curso, né, uma disputa e negociações em torno da presidência da Assembleia. O deputado Agostinho Patrus já recebeu o apoio do PSDB, isso, não é? E houve alguma condição, foi colocada alguma condição para que o partido apoie Agostinho Patrus? Como é que foi discutido primeiro, isso? O Agostinho é uma pessoa que tem todas as credenciais para ser presidente, uma pessoa inteligente, capacitada, preparada e já com bastante experiência, porque já está indo, se não me falha a memória, para o 3º mandato. Tem uma tradição de família, do pai também, que é um grande político, então ele tem todas as credenciais e é muito bem relacionado com os deputados, é uma pessoa de fácil diálogo. Então, e saiu na frente, e apoiou o Romeu Zema. Essa casa sempre foi governista, né? Então ele apoiou o Zema no 2º turno e saiu na frente e percebemos ali uma adesão. E o próprio PSDB também achou que era importante tê-lo como presidente devido a esses pré-requisitos que ele preenche. Logicamente que o PSDB, sendo um partido que tem aí a sua 2ª maior bancada, primeiro o PT, depois o PSDB e o próprio PMDB que está junto, com 7 deputados, logicamente que ele teria que ocupar um espaço importante na mesa para que o PSDB possa se expressar com força ali nesta casa e ao mesmo tempo ser ali a voz mesmo do cidadão e para apoiar as ações positivas do governo do Estado. Então, logicamente que a gente se apresentou, mas isso não quer dizer que já estava acertado, que é uma pré-condição, você vai ser presidente se não se der para nós à primeira vista. Não, foi um entendimento, uma conversa com outros partidos também, com muitos partidos, e é onde está chegando a esse ponto que é possível que nós possamos ocupar esta primeira vice-presidência. O senhor é produtor rural e é um líder no setor. Como é que avalia as perspectivas nessa área sob o governo Bolsonaro? Da melhor forma possível, porque primeiro, aquele modelo, o próprio presidente Michel Temer, a gente nota que teve muita evolução. É só olhar as notícias dos jornais. Hoje, por exemplo, você pega aí o Diário do Comércio, você vê 10 notícias positivas de crescimento, de melhorias em todos os sentidos e principalmente no agronegócio. Mas o que a gente está percebendo no governo Bolsonaro é diferente daquilo que se imaginava, a arrogância, a pressão, aquela chegar passando por cima. Não, a gente está percebendo que tem sido de muito diálogo e está ouvindo as bases. E quando se fala do setor agropecuário, eu ouvi o setor e chegou-se à conclusão que a ministra que representa hoje a bancada ruralista, né? A Tereza Cristina. E que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, uma pessoa boníssima, capacitadíssima e de diálogo, e é uma pessoa que sabe ouvir. E quem sabe ouvir, acerta mais, né? Então eu vejo com muita expectativa assim, positiva. E hoje, inclusive, né,
Hoje, inclusive, saiu a indicação do secretário executivo do Ministério, que é o mineiro Marcos Montes. O Marcos Montes é uma pessoa também super credenciado para exercer também esse cargo, porque inclusive foi o presidente também dessa frente parlamentar na defesa aí frente defesa parlamentar da agricultura, do agronegócio. Então ele é também conhecedor, é de Uberaba, nessa região que o Triângulo Mineiro altamente um estado, a região produtiva desse estado que realmente faz a diferença. E o Marcos Montes conhece o estado todo, conhece o Brasil, e é um homem limpo, né, preparadíssimo para isso. Agora, deputado, o presidente eleito Jair Bolsonaro sinaliza que vai endurecer na relação com os movimentos sociais, especificamente com o MST. Ele escolheu, foi anunciado pela ministra, que vai ser a ministra, Tereza Cristina, a escolha de Naban Garcia, que é presidente da UDR, para a Secretaria de Assuntos Fundiários. Só concluir na questão aí da expectativa para o próximo governo, agora a expectativa diante de um agronegócio que está indo bem, mas que tem muitos problemas também. Por exemplo, o café. O café hoje tem tido problemas, principalmente quando se fala de custo de produção, principalmente para quem está nas montanhas. Então precisa ter um governo que olhe e que saiba ouvir o setor. O leite, nós estamos passando um momento difícil, muita importação, sempre nós temos capacidade de suprir o nosso mercado. E ontem, inclusive, a ministra já mostrou a futura ministra, né, já mostrou a sua preocupação com o setor. Então, com vários setores. Então, nós vemos com muita expectativa de agora corrigir aí esses desmandos que tem tido, principalmente de importação de leite e também aí sem ter uma política de proteção aos cafeicultores e em todos os setores. E qual que é a expectativa sobre essa política fundiária e essa posição em relação ao MST? Essa realmente está passando da hora, né? O Brasil virou uma vergonha. Direito de propriedade pegou a Constituição e jogou no lixo. E começou com Fernando Henrique Cardoso, que eu até respeito por uma série de ações no governo que foi positiva para o Brasil, mas quando se fala de movimentos aí do MST, deu todo apoio, banalizou, e aí veio o PT, virou uma vergonha. Hoje o sujeito entra na sua casa e põe você para correr, e ele, até você provar que a terra é sua e que ela é produtiva, você já perdeu. E eu sou uma pessoa radicalmente contra o movimento sem terra, porque hoje, principalmente, eu estou falando do que eu estou vendo aqui em Minas Gerais, virou ali os movimentos para explorar, principalmente alguns pessoas que vai para o movimento, muitos são iludidos, não sabem nem o que está fazendo e são ali usados como massa de manobra. 1/3 mais ou menos. Os outros 70% são malandros que aproveitam de dinheiro público e aproveita dessa banalização e desse fortalecimento político que o PT deu para eles e invade propriedades, joga o direito de propriedade no lixo, como eu falei, não produzem. E ali ainda tem problema de roubos de carro, roubos de gado, onde eles chegam, você pode preparar que é isso que acontece, problema de droga, problema de pedofilia, e o que eles não sabem fazer é trabalhar, é produzir. Então, não tenha dúvida. Eu não esperava até que eu ia colocar uma pessoa da UDR, que a UDR, como tem o PT radical para a esquerda, tem a UDR bastante radical para a direita. Mas essa é a questão que se coloca, isso. Porque nós não podemos negar que o Brasil tem um problema histórico de conflitos pela terra. Não é? No governo terá uma figura que tem uma posição e declarada, né, ele deu entrevistas nesse sentido, bastante radicalizada em relação ao MST e à disputa pela terra. Como conseguir paz no campo sem reforma agrária? Como é que o senhor vê isso, né? Então, eu vejo que caminho teria, então? Primeiro, eu preciso deixar muito claro que eu não sou contra você ter políticas públicas para passar terras para quem tem habilidade, quem tem aptidão, tem vontade e que tem condição de produzir. O senhor então acha que é necessário uma reforma agrária de fato no país? É possível, eu acho e é possível. O Estado e a União tem muita terra devoluta. Pode colocar esse pessoal lá, não dá áreas grandes, põe áreas menores, mas com assistência técnica, com escola, com posto de saúde, com energia elétrica, com água, negócio direitinho.
E não da forma que eles fazem, que eles jogam as pessoas lá, fica parecendo os animais, lá a pessoa não tem a mínima condição. Agora, esse público, eu acho que tem que ser atendido. Esse público, gente, é uma minoria. Porque enquanto se assentou nesses últimos 15, 20 anos, mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas, o que foi de mais de 600 mil pessoas perderam suas propriedades. Pessoa que tem mão calejada, pessoa que sabe produzir, mas por falta de uma política de preços justos, de custo de produção compatível, eles perderam as suas propriedades. Então é muito mais fácil, a melhor reforma agrária, no meu entendimento, a melhor política agrária é você dar condição para quem já está na terra, quem tem cultura na terra, para ele crescer, para ele desenvolver. Logicamente que aquele que não tem e que tem habilidade para isso, nada impede de buscar. Agora, os maiores conflitos que tem hoje, é aquilo que eu falei, 70% são aproveitadores. Vai lá em Campo do Meio para ver lá. Só para a gente encerrar, o senhor começou a dizer que a figura, o presidente da UDR, ele representa, digamos, né, um lado radicalizado em relação ao PT, um outro lado radicalizado. O senhor teme que haja, digamos, que haja aí mais conflito na terra? Eu acredito que vai ter problema, sim, mas veja bem, perdeu-se a disciplina, perdeu-se a vergonha, perdeu-se todo o respeito, né? Então hoje, se não entrar gente muito firme, muito dura, tanto é que o Bolsonaro está indicando um ministério que vai mudar esse país. Você pode ter certeza que, como eu disse, que o Brasil perdeu a disciplina, tudo pode, e direitos de quem realmente merece ter direito, acabou-se os direitos, e as pessoas não têm deveres para ser cumprido, e vai fazendo e banalizando tudo. Agora não. Esse ministério que está vindo dele, a gente percebe que são militares, pessoas ligadas ao exército, ligadas aí a tudo, aí uma disciplina, um projeto, que esse público de banalizadores, de bandidos, esses vão ter problema. Logicamente que ele vai querer continuar fazendo programas na área, mas aí eu tenho certeza que a seleção de pessoas para ser aí beneficiadas com os programas vai ser muito menores, e se Deus quiser vai dar certo. Agora, logicamente, quando você pega a pessoa é mais radical. O Bolsonaro também estava se apresentando muito mais radical. Aí agora ele chega, ele assenta a poeira e começa a fazer um trabalho que a gente está... Eu confesso que eu estou admirando a forma que ele está conduzindo aí a montagem da sua equipe. E eu espero também que também no Ministério da Agricultura e também no Desenvolvimento Agrário aí com o Naban, que eu até conheço, sei quem que é, eu espero que ele também tenha bastante equilíbrio para fazer as coisas certas. Deputado, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Eu conversei com o deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, que preside a comissão aqui na Assembleia de Agropecuária e Agroindústria. Nós falamos sobre a atuação do PSDB nessa reta final, durante essa reta final do governo Pimentel, como é que o PSDB, que é a oposição, vai se posicionar em relação a alguns projetos. Falamos também sobre a atuação em relação ao governo Zema, renegociação da dívida do Estado, enfim. E também sobre a posição do deputado quanto ao governo Bolsonaro, na área especificamente da agricultura, ele que é um produtor rural, um líder no setor. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.